vivendo esse 26º domingo do tempo comum, e sabemos que o tempo comum é um tempo de catequese, de aprendizado com o Senhor. O Senhor Jesus hoje quer nos ensinar que não deve haver em nós divisões. Todos nós cristãos devemos lutar para não haver divisões. Não somente dentro da comunidade, dentro da igreja, mas em todo lugar que nós vivemos. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da comunidade, dentro da humanidade, dentro da sociedade. Não podemos ser aquelas pessoas que dividem, porque o divisor é o diabo. Jesus não veio para dividir, Jesus veio para unir. Então, se nós temos que aprender a unir, não dividir, nós temos que tirar a divisão da nossa vida. Como aprender para nós, então, como que nós podemos aprender hoje com Jesus a tirar as divisões da nossa vida? Olhando para o Evangelho de hoje, como que Jesus ensina a tirar as divisões da nossa vida? Tirando essas 3 coisas. Como que então nós vamos aprender a tirar as divisões? Primeiro, arranca a tua mão. Se você tirar a mão, o que vai acontecer? Você vai depender do outro. E isso faz você tirar as divisões da tua vida. Porque ninguém pode aqui dizer que é autossuficiente. Todos nós precisamos de alguém. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui pode viver sozinho. Ninguém aqui pode dizer que pode fazer tudo sozinho. Nós precisamos entender que sempre vamos precisar de alguém. Se alguém quiser fazer tudo sozinho, vai começar a criar divisões. Sempre temos que precisar de alguém. Na segunda leitura de hoje, inclusive, o apóstolo vai dizer isso. Porque aquele que é rico é aquele que acha que pode fazer tudo sozinho e acha que tem tudo. Não. Nós precisamos entender que sempre vamos precisar de alguém. E quanto mais a gente entender isso, mais nós vamos tirar as divisões da nossa vida. Porque senão nós vamos ficar cada vez mais egoístas. Vocês já viram aquela história, né, que no céu, céu e inferno sempre é um grande banquete? Que lá no céu está todo mundo gordinho e lá no inferno está todo mundo magrinho? Porque o céu é o lugar dos gordinhos, o inferno é o lugar dos magrinhos. Não sou eu que estou falando não, viu? A história lá, tá? Mas aí eles falam que lá no céu todo mundo está gordinho. Porque é um grande banquete com aquelas colheres enormes. Se você quiser ficar bem, você tem que pegar e alimentar o outro. No inferno, já que todo mundo é egoísta, ninguém consegue comer sozinho. Nós temos que aprender que sempre temos que estar servindo o outro e entender que eu preciso também do outro para me ajudar. Se você entender isso, você vai saber tirar as divisões da sua vida. Corta a tua mão, você vai precisar depender do outro. Dependendo do outro, você vai tirar as divisões. Segunda coisa, corta o pé. Se você cortar o pé, você vai precisar ser carregado pelo outro e vai ser levado pelo outro aonde ele for. Aí você vai ter que ser levado aonde ele está. E para tirar as divisões da nossa vida, é necessário a gente ir na realidade do outro, aonde o outro está. Porque aí sim, nós vamos entender como que o outro vive. Nós vamos entender como que o outro é. E nós vamos ser capazes de entender e viver realmente o amor pelo outro. Nós só vamos entender e amar o outro realmente quando a gente for lá onde o outro está. Aí sim nós vamos entender que é o amor. Porque como que é a maneira que Deus acabou com as divisões entre Deus e o ser humano? Se fazendo homem. Assumindo a nossa humanidade. Para acabar com a divisão entre Deus e o ser humano, Deus foi lá e se fez homem. Se fez gente. Veio até aqui. Assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa realidade. Aí quando ele assumiu a nossa realidade, ele mostrou como que é realmente o amor. Quando a gente assume a realidade do outro, quando a gente vai até onde o outro está, aí sim nós vamos tirar as divisões da nossa vida. Mas infelizmente hoje é o contrário, né? A gente fala assim, que o outro vier atrás de mim eu faço, agora eu não vou até o outro não. Só vou perdoar se ele vier atrás de mim. Eu não vou atrás dele, não. É o orgulho. Larga a mão do seu orgulhoso. O orgulho cria divisões. Quebra o orgulho. Vá até o outro. Se você começar a viver isso, vai tirar as divisões da tua vida. Tira as divisões da tua vida. E a terceira coisa, arranca o olho. Se você arrancar o olho, você vai começar a ter que ver o mundo e ter que ouvir um pouco mais o outro. Aquele que não vê, tem que começar a ouvir mais,
para ver onde é que está, para começar a sentir o ambiente, tem que começar a escutar mais. E para você poder tirar as divisões da tua vida, é necessário escutar um pouco mais. Se você escuta um pouco mais, aí você tira as divisões da sua vida. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de escutar um pouco mais. Porque você tem que ouvir o outro, mas não pode fazer do mundo do outro o seu mundo. Porque o seu mundo é de Deus, né? Deus que é o seu mundo, é Deus que vai fazer você olhar o mundo. Não é o outro. Porque senão você vai ouvindo muito o outro e vai fazendo o mundo do outro o seu mundo. Um exemplo muito simples, né? Tinha uma pessoa, uma paróquia lá na Patagônia, né? Que eu já passei por lá. Aí ele falava assim que nós chamávamos ele de Senhor Tragédia. Tudo que ele falava dava errado. Tudo que a gente ia fazer dava errado. Ah, não vai dar certo, padre. Isso aí não vai dar certo. Ah, larga a mão, padre. Isso aí não vai dar certo. Isso aí nunca deu certo, padre. Ah, larga a mão. Era uma negativismo, uma negatividade que ninguém podia chegar perto. Se a gente fica ouvindo muito isso, a gente vai achando que vai ficando tudo negativo também. Vai assumindo aquilo para nós. Não precisa assumir aquele mundo para você. Você tem que escutar para poder amá-lo mais. Para entender como é que ele é. Para você poder amar naquela condição. Mas não assuma aquela condição para você. Nós temos que aprender a fazer isso. Para acabar com as divisões. Ouça para entender qual é o mundo dele. Eu peguei o Senhor Tragédia, entendi como é que ele era, e comecei a amar ele, e depois percebi que algumas coisas que ele falava não precisava levar em conta. E precisei amar ele daquele jeito, do jeito que ele era. Mas se eu pegasse tudo aquilo, aquele mundo dele para mim, eu ia ficar uma tragédia também. Você ouve o mundo dele, mas não traga o mundo dele para você. O seu mundo é de Deus, porque a voz dele é que você deve escutar, acima de tudo. Então, amados, o Senhor quer falar isso para nós hoje. Tire as divisões da sua vida. Não fique vivendo as divisões na sua vida. Queira viver sempre a união. Quem divide é o diabo. Nós somos de Deus. Então, vamos viver as uniões e vamos tirar isso da nossa vida. Para você lembrar, para tirar a desunião na sua vida, arranque isso. Arranque a sua mão e lembre, você precisa de alguém. Você não é autossuficiente. Tire os seus pés e deixe o outro te carregar ao lugar dele. Não espere o outro ir até você, não. Vá você até a ele. E também, arranque os olhos e comece a escutar mais. Porque quanto mais você escutar, mais você vai entender o outro e ser capaz de amá-lo. Fecha teu olho um pouquinho. Vamos pedir então a graça de Deus hoje para poder viver essa união um pouco melhor. Peça para Deus a graça hoje. Senhor, que eu consiga viver um pouco melhor essa graça de se viver a união. Que eu não possa desunir. Que eu queira viver realmente um amor maior pelos meus irmãos. Pense naquelas pessoas que você tem dificuldade de amar, que talvez você queira só viver separado. Pede para Deus, Senhor, tem essas pessoas que eu não quero estar perto. Mas eu peço a graça de querer viver um pouco melhor junto delas. Porque eu sei que o Senhor quer que eu viva junto e não separado. E que eu consiga viver aquilo que é a sua vontade. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Vamos cantar? Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Apesar de ser pouco, com o nosso pouco, Deus faz muito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.